Oi, gente, tudo bom? Eu trouxe para conversar conosco hoje uma super advogada do Rio de Janeiro, uma querida amiga, que é a Cristiane Jacu. A Cristiane tem um currículo gigantesco, tá? Mas eu vou diminuir um pouquinho aqui, né, para a nossa conversa, mas o currículo dela é bem importante para vocês até enxergarem o quão transdisciplinar é essa relação que a gente tem no ambiental e o quão é bacana para quem está atuando na ponta, como é o caso de um advogado, né? No nosso caso aqui, uma advogada ter uma formação como tem a Cris, né? Então, a Cris, ela é pós-doutora em Ciências Ambientais pela UFF, ela é doutora em Planejamento Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é mestre em Direito Ambiental pela Unisantos, ela é especialista em Direito Ambiental pela PUC-Rio, ela é advogada, ela trabalha em várias associações de direito ambiental, então ela é membro da diretoria da UBA, que é a União Brasileira da Advocacia Ambiental, ela é membro da diretoria da ABDEM, que é uma associação voltada para energia, ela é membro da PRODAB, que é a Associação dos Professores de Direito Ambiental, então a Cris é uma advogada na área ambiental super atuante, né? E eu trouxe ela para conversar um pouco com a gente sobre os aspectos processuais quando a gente está falando em direito ambiental. E a Cris fez aqui a coordenação de uma obra que eu já faço questão de divulgar por dois motivos. Primeiro, que a obra é um espetáculo, tá? Aliás, como esse, Cris, para ser honesta, acho que nós não temos uma publicação no retrato que vocês fizeram. Então, além de ser de uma qualidade incrível, são mulheres, né, que estão falando sobre isso, que atuam. Então, está aqui o livro, né? Estão fazendo aqui uma propagandinha já, né? Então, o título do livro é Súmulas do STJ em Matéria Ambiental Comentadas, né? Um olhar contemporâneo do direito ambiental no judiciário. Cris, te agradeço muito, né? Como eu venho dizendo, eu sei que é complicado esse período, tá em casa, tu tem criança, né? Então tem toda a função, né, das tuas coisas, dos teus compromissos, mais as gurias, então tem todo um elenco de situações para conseguir uma beirinha na agenda para conversar com a gente. Então, muito obrigada, para nós é uma honra te ter aqui. O prazer é meu. É uma satisfação enorme estar aqui conversando com você sobre esse tema. A gente já vinha ensaiando isso, né, há algum tempo, e te agradeço demais o convite. E o assunto, né, que a gente colocou na pauta são as súmulas do STJ em matéria ambiental. E até antes da gente entrar propriamente na súmula, um pouquinho da história, né, da organização desse livro, como é que a ideia surgiu. E eu acho que isso também faz parte de um ponto que a gente vai abordar. Em 2019 surgiu a ideia, porque em 2018 houve um boom de 5 súmulas no ano de 2018. E isso deixou, assim, nós, advogados da área ambiental, com aquela surpresa, né? Era quase que cada mês vinha um, e peraí, vamos entender os precedentes, vamos entender o contexto, vamos entender a abrangência. Eu até brinquei, e quando aquele meme... Trancou. Ai, agora a gente tem segurança jurídica, né? O STJ entrou em recesso. É verdade. Já 15, eu falei, nossa, agora eu vou descansar, porque o STJ entrou em recesso, porque a gente já estava estudando uma súmula e vinha outra, a gente estava estudando uma súmula e vinha outra. E então, assim, foi um ano muito rico, e eu vou chegar a parte do que isso significa, né? Trazer essa discussão como entendimentos consolidados. Mas quando a gente está estudando, tem a debater, entender outros vieses. E daí, conversando com a Luciana Gil e com a Roberta Jardim de Moraes, surgiu a ideia da gente escrever sobre as súmulas e, obviamente, chamando, né, outras mulheres para estarem escrevendo juntos. Como você ressaltou, e que é uma coisa que eu sempre gosto de colocar, que eu acho que é um diferencial, não só a gente está tratando das súmulas do STJ em matéria ambiental, mas um diferencial desse livro, né, desses artigos, é que são, de fato, só mulheres, e só mulheres da advocacia, né, que trabalham aí diuturnamente na advocacia. Então, ele tem um perfil, de fato, que é o perfil da advocacia. E aí, feito esse encontro, assim, que foi muito bacana,
Foi uma experiência riquíssima, né? A gente lançou no finalzinho de 2019 e agora a gente conversa um pouquinho sobre essas súmulas. Bom, eu vou estar abordando o tema dentro do tempinho que você me falou, basicamente sobre 3 vieses. Primeiro, é entender essa importância da temática ambiental no STJ, que a gente já até começou a colocar aqui. Segundo, é o papel das súmulas. A gente reflete um pouquinho sobre o papel das súmulas e o que eu chamo de premissas para a aplicabilidade das súmulas, para finalmente a gente entrar nas súmulas do STJ em matéria ambiental. Fê, acho que um ponto interessantíssimo, né, como eu já coloquei, é como a questão ambiental ela ganha espaço nos tribunais. A gente está falando aqui do STJ, mas os exemplos no STF também são inúmeros. A gente sabe que vão assim, desde direito dos animais, questões indígenas, que até são mais tradicionais, né, mas organismos geneticamente modificados, recursos hídricos, compensação ambiental, tributário, são temas assim dos mais variados que já chegaram à alçada dos tribunais superiores. E, particularmente, assim, no STJ, a gente sentia muito aquela questão da diferença das turmas, um posicionamento, outro, aquela expectativa em relação às decisões. Então, o fato de... E a única súmula, até então, que tratava de uma forma, eu falo até tangencial o direito ambiental, era a súmula 467, que era de 2010, mas que falava do prazo de prescrição de 5 anos do término do processo administrativo para a pretensão da administração pública de promover a execução por infração ambiental. Esse era o único verbete que a gente tinha, né? Mas a gente sentia falta, dada a complexidade da temática ambiental, de outros posicionamentos. E aí, como a gente comentou, em 2018 foram essas 5 súmulas, muito relacionadas à questão da responsabilidade civil, outras às áreas de preservação permanente, em edificações urbanas, a questão do Ministério Público também vem alçada, da legitimidade, a gente vai detalhar cada uma delas, mas a gente percebe quanto a questão fica amadurecida no âmbito dos tribunais. E aí, o que significa para a gente ter súmula em matéria ambiental? Qual a ideia da súmula? A súmula, obviamente, assim, todo mundo conhece, é um verbete que tem registra uma interpretação pacífica, ou pelo menos majoritária, de um tribunal a respeito de um determinado tema. Então, quando você tem essa figura da súmula desse verbete, automaticamente isso significa, né, uma sistematização desses anunciados, uma promoção de uma estabilidade da jurisprudência, uma previsão de estabilidade da jurisprudência e, teoricamente, também uma celeridade processual. A gente tem aí essa expectativa. As súmulas, assim, a título de curiosidade, elas surgem no ordenamento jurídico brasileiro na década de 60, no STF, exatamente nesse intuito, né? Vão ganhando força, vão se difundindo nos outros tribunais, mas o mais interessante, ou pelo menos um aspecto interessante que a gente identificou quando estava escrevendo a obra, é que até o CPC de 2015, a gente não tinha um sistema de precedentes. A gente não tinha uma normatização do sistema de precedentes judiciais. E o CPC de 2015, ele traz isso de uma forma muito bacana, muito importante. Especificamente nos artigos 926 e 927, ele já direciona, né, que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, aí seguindo essa ideia, né, da estabilidade, da celeridade das decisões. E ele também traz no artigo 927 que os enunciados e as súmulas dos tribunais superiores, da STF, do STJ, eles devem ser observados pelos tribunais. Então, a gente passa a ter, a partir de 2015, uma sistematização, uma apoio da jurisprudência como fonte a ser aplicada mesmo no caso concreto. Bom, isso é excelente, isso é muito bacana. Particularmente gosto demais, né, dessa previsibilidade da jurisprudência.
dessa uniformização de entendimentos, embora no direito ambiental isso seja super difícil, a gente discute entre a gente tem posicionamentos diferentes, né? E é aí também que eu vou chegar numa ressalva. O entendimento jurisprudencial, o verbete, a súmula, eu sou super simpática à uniformização desses entendimentos. O que acontece é que, no direito ambiental, até pela amplitude aqui, né, do espectro, da quantidade de... A complexidade de matéria, questões, né? Da complexidade de matéria, particularmente, assim, a gente tem que tomar cuidado para não correr o risco das súmulas serem extremamente reducionistas. Principalmente porque elas podem trazer, em alguns casos, conceitos generalistas, conceitos, premissas generalistas, e eu vou exemplificar o que eu estou falando. Então, uma coisa que a gente pondera, ou pelo menos eu particularmente pondero aqui no livro das súmulas, é como que a gente dimensiona a aplicabilidade dela no caso concreto. E aí eu me filio à corrente do Diogo Marinoni, fala que as súmulas elas são aplicáveis, sim, né? Mas desde que elas estejam no mesmo contexto jurídico fático dos precedentes. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de entender qual foi a situação fática que deu origem àquele entendimento, para que, sim, a partir do momento que a gente vai seguir, né, os precedentes, os dispositivos do CPC, a gente encontre essa... Além disso, eu ainda iria até além. Eu acho que, principalmente no caso do ambiental, a gente tem que também entender e verificar se, de fato, aquela súmula, aquela premissa tem uma verificação, tem uma compatibilidade com o ordenamento jurídico vigente. Porque, em alguns casos, a exemplo da súmula 613, pode ter situações de legislações estaduais ou municipais que permitem, né, que aquela situação fática tenha uma determinada juridicidade. Em outras situações não teria. E, por fim, eu também destacaria uma compatibilidade dos fundamentos determinantes, na razão de decidir. Além da compatibilidade fática, a gente entende também interessante no ambiental analisar os motivos da decisão, se aplicariam naquele caso. Por exemplo, às vezes, aqui até pegar alguns exemplos da súmula 613, que foi a que eu desenvolvi, né? Demolir uma edificação, ela vai causar um impacto maior e não vai trazer o meio ambiente ao estado anterior. Então, esse contexto ele foi considerado em muitas decisões, e antes até da súmula 613, né, porque a gente tinha uma corrente, foi até uma súmula que me surpreendeu, porque a gente tinha uma corrente doutrinária, uma corrente jurisprudencial muito díspare, o assunto não era completamente pacificado, mas eu acho que esses pontos são importantes. E, além disso, né, somando essas premissas que eu chamo aí de compatibilidade fática, de compatibilidade com o ordenamento jurídico e de compatibilidade com os fundamentos determinantes, eu também chamo a atenção, né, para a lei de introdução ao Código Civil, para a LINDB, que traz alguns apontamentos, né, algumas, especialmente, aí, particularmente, eu gosto do artigo 20, que traz quando temos conceitos abstratos, eu preciso considerar as consequências fáticas da decisão. Então, das súmulas, especialmente na questão ambiental. E aí, quais são as súmulas que a gente tem? A primeira, que é a súmula 467, ela é de 2010 e, como a gente comentou, o teor da súmula prescreve em 5 anos, a contar do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa ambiental. Uma súmula relativamente tranquila, esse é um entendimento super pacificado. O que tem de dúvidas aqui, às vezes, né? Isso até as meninas
Ele foi abordado no livro pela Lina Pimentel, que é do Max Filho, e elas até colocam esse ponto. As interrupções dos prazos prescricionais, em que momento eles impactariam aqui para a data do início, da contagem do início do prazo. Essas são perguntas que a gente ainda fica na dúvida. A segunda súmula que a gente destaca é a súmula 601, que fala da legitimidade do Ministério Público. Então, o teor da súmula é o seguinte: o Ministério Público tem legitimidade para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. Essa é uma súmula também relativamente tranquila. Na verdade, tranquila que eu digo em termos de debate e discussão doutrinária, né? Essa legitimidade do Ministério Público vem se consolidando já há bastante tempo, é radicada da Lei de Ação Civil Pública de 85, então vem se consolidando há bastante tempo. Em alguns momentos a gente teve legitimidades também questionadas. A OAB teve a legitimidade questionada em algumas ações civis públicas que tinham temática ambiental, e aí, a meu ver, até decisões muito acertadas, porque tem a ver com a finalidade, né, da instituição. Mas o MP sempre foi o titular por excelência dos direitos difusos. Então, aqui corrobora, né? E a dúvida grande era em relação à questão da prestação de serviço público, se estaria caracterizado, né, como um direito do consumidor, um direito individual homogêneo, e a súmula ela traz um pouco dessa segurança. O artigo, aqui no nosso livro, ele foi abordado pela Roberta Leonard, que é do Machado Meyer. E um ponto interessante que a Rob traz também nesse artigo é que ela analisa todas as linhas as correntes, as linhas de atuação do Ministério Público. Quais são os principais argumentos que o MP traz dentro das principais ações civis públicas que ele promove. E aí esse apanhado assim é bem bacana. A outra súmula é a 613, que é a minha queridinha, né, porque foi a que eu falei. Súmula 613, não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em direito ambiental. Essa meio até que foi uma surpresa, né, Cris? Exato. Ela foi uma surpresinha, né? Foi uma surpresa, porque os precedentes da súmula 613 são quase que exclusivamente, né, a maioria desses precedentes são precedentes relacionados a construções, né, edificações em áreas de preservação permanente urbana. No entanto, a questão não é pacificada na jurisprudência. A gente tem, sim, decisões antes da súmula 613, né? A gente encontra facilmente decisões das mais diversas, entendendo pela regularização dessas áreas. E aí, seja pelos fatos determinantes, como a gente comentou aqui, seja também porque alguma legislação municipal ou estadual ela permite essa possibilidade, aí a gente entraria numa discussão, né, de conflito legislativo, de conflito de competência, de qual lei que vale, mas até que ela seja declarada inconstitucional, ela produz os seus efeitos. E o que mais deixou assim, a gente um pouquinho preocupado é pelo teor generalista, porque a gente tem legislação, a gente tem normas no direito ambiental que dizem exatamente o contrário. Isso. Se aplica o fato consumado. E enquanto os precedentes da súmula 613, eles se baseiam no Código Florestal, né, que é a construção de edificações em APP, o próprio Código Florestal traz dicções exatamente ao contrário, onde você admite a teoria do fato consumado na reserva legal, nas áreas de ocupação consolidada rurais. Então, é uma súmula que eu acho assim, muito... você tem que ter muito cuidado na análise dela. E primeiro pelo teor, porque ela é extremamente generalista, porque a gente só sabe, né? Na verdade, assim, a gente só foi encontrar essa discussão, essa base no Código Florestal, depois que a gente foi analisar os precedentes. Mas eu tenho uma dicção extremamente generalista
e que se aplica a todo o direito ambiental. Talvez se ela falasse, não se admite a teoria do fato consumado nas edificações em áreas de preservação permanente urbana. Ok, a gente teria feito um recorte. Ainda assim, técnico, né? Mas quando ela coloca em todo o direito ambiental, o risco que eu tenho é de relativizar essa súmula, porque ela está trazendo conceitos jurídicos indeterminados. Exatamente o ponto que a Lindbe, consequencialismo das decisões judiciais. Então, ainda que, se a gente mantém, né, essa discussão, esse teor dela generalista, não se aplica no direito ambiental. Se isso é um conceito indeterminado e poderia, né, ser afastado em muitos casos pela Lindbe, ou ainda, em relação às áreas de preservação permanente, também se aplicar a Lindbe por causa do consequencialismo das decisões judiciais, que muitas vezes podem trazer mais prejuízo do que a manutenção do status quo. Mas até assim, para a gente entender, né, quando eu falo de abrangência do conteúdo, aí falam lá, tem o prazo de negativação do nome no Serasa é de 5 dias. Ponto. A situação é redondinha, né? A situação é muito restrita. Você sabe exatamente o que ela está falando. Falar, não se admite no direito ambiental. No direito ambiental a gente tem direitos animais, direito do meio ambiente urbano, meio ambiente do trabalho. Então, e quando a gente tem normas que dizem exatamente o contrário. Então, fica um pouco confuso, a gente faz essas ressalvas. As outras 3 súmulas, que são a 618, a 623 e a 629, elas são súmulas relacionadas à responsabilidade civil ambiental. A súmula 618 vai consagrar a inversão do ônus da prova, né, as ações de degradação ambiental. Ainda também num conceito, a meu ver, um pouco abstrato, porque mesmo que a gente consagre a inversão do ônus da prova, mas de que dimensão? Né? Tem provas que é um pouco complicado do sujeito passivo fazer. Até que ponto isso seria dimensionado? Essa calibragem da súmula, né, que a gente vai calibrando no caso concreto. E, de qualquer forma, ela também... um outro ponto aqui que era muito discutido é se a inversão do ônus da prova caberia também no custo na inversão do custo, às vezes, dessa prova, quando ela era requerida pelo Ministério Público e imputada ao sujeito passivo com base nessa inversão. Esse ponto fica afastado, mas a premissa, né, é de que o sujeito passivo comprove e afaste, né, a sua presunção de degradador. E às vezes nem isso não é trivial, porque se a gente pensa, por exemplo, num caso de derramamento de óleo, né, que afeta o pescador, como é que você comprova que o cara não era pescador? Enquanto deveria ser mais fácil eles comprovarem sua condição de pescador. Você entra numa seara que muitas vezes o empreendedor não tem domínio. E aí eu nem falo isso aqui do ponto de vista de advogado, eu falo de dificuldades práticas mesmo, né, da gente entender a dinâmica do processo civil. Essa súmula no livro foi abordada pela Margarete Villalbas, que é advogada da Petrobras. Então, vocês já conhecem a Marg, né? Acho que ela já falou aqui também. E tem uma super experiência, né, com a responsabilidade civil. A súmula 623, ela vai consagrar, na verdade, um assunto que já era um pouco mais pacificado, que fala das obrigações ambientais, né, as obrigações próprio terreno, e ela disciplina que essas obrigações, né, ambientais possuem natureza próprio terreno, então por isso é admissível cobrá-las do proprietário ou do possuidor atual e ou dos anteriores à escolha do credor. Então abre aqui completamente a solidariedade em relação às obrigações que possuem natureza próprio terreno. E a Roberta fez um apanhado muito bacana. Fez. E
por mais que em alguns casos a gente consiga identificar, né, a sua possibilidade, como no Código Florestal, nas áreas de preservação permanente, já estava pacificado que era do atual proprietário, mas aqui no caso da súmula, a Roberta até tem um posicionamento que ela entende que é uma obrigação de direito civil, que não entraria, que ela tem uma posição muito polêmica, muito peculiar, até interessante, e com uma série de restrições à aplicabilidade da súmula 623. Mas abriu o leque aqui completamente da solidariedade. Acho que esse foi o grande ganho aqui, que eu chamo de uniformizar esse entendimento. A gente já tinha uma rede de precedentes bem forte já, né, de construção nesse sentido. Então, era uma súmula que já era esperada. Ela era uma súmula que, de fato, assim, com menos polêmica, embora ela tenha posicionamentos bem contrários, né? Bem contrário, uma construção doutrinária bem diferente. E, por fim, a súmula 629, essa é outra também super polêmica. Por mais óbvia que pareça, né? De repente, o cunho dela é relativamente simples. Né? Quanto à obrigação de dano ambiental, se admite a condenação do réu, tanto a obrigação de fazer quanto a obrigação de não fazer, cumulada com a obrigação de indenizar. E é engraçado que, para mim, assim, olha que eu tenho uma certa familiaridade, uma certa vivência com direito ambiental, eu tinha a impressão de que isso era muito mais pacífico. Até porque a própria redação da Lei de Ação Civil Pública, ela já traz essa possibilidade. Uhum. E, na verdade, quando a gente vai analisar os precedentes da súmula 629, não era tão pacífico assim. Não. Inclusive, era uma divergência enorme entre as duas turmas do STJ. Se seria possível, né, uma vez que houve a recuperação do dano, que a obrigação de fazer foi cumprida, se ainda assim caberia, né, a obrigação de indenizar. E aí a Júlia Rabinovich, a Luciana Gil e a Patrícia fazem também todo esse prognóstico, esse pano de fundo aqui, com a divergência dentro do próprio STJ, e inclusive as brechas, assim, elas até identificam, né, quais seriam as possíveis brechas para que essa súmula venha a ter um entendimento diferente, né, para que essa súmula possa vir a ser relativizada em alguns casos, exatamente pelo fato de que não houve ali um consenso inicial entre as duas turmas. Então, assim, em linhas gerais, que eu acho que eu consegui cumprir meu tempo, mas o panorama que a gente tem das súmulas ambientais no STJ é esse, e volto, né, a frisar que eu acho super importante o tema chegar no STJ, o tema ganhar destaque no STJ, o tema tem aí a sua importância, né? A gente sentia falta disso. No entanto, devido à peculiaridade das questões ambientais, e olha que eu desejava muito que tivessem súmulas ambientais. Eu falo como torcedora, sabe? E quando vieram as súmulas, em alguns casos a gente falou, pera, não, calma, será que é isso mesmo? E se todo mundo começar a interpretar dessa forma, né? Seguindo a linha de precedentes do CPC de 2015? Mas tem corrente, não, mas nesse caso não sabia, mas se for essa peculiaridade, então exatamente pela riqueza da temática, né, das variáveis que tem no direito ambiental, eu acabei sentindo exatamente o contrário. Eu falei, opa, as súmulas me deixaram assustada. Despertou um certo grau de tensão, assim, né? Exato. Algumas delas, claro que não são todas, mas algumas delas nos despertaram uma certa tensão. E aí, numa orientação, né, de como lidar com isso, de como aplicar isso no caso concreto, eu sou sempre muito fiel aos precedentes. Eu acho que não só para as ambientais, mas qualquer súmula, a gente tem que entender o contexto daquela decisão. Então, sempre se familiarizar, né, ver de onde surgiu aquele caso e em que exatamente ele se aplica.
e, a partir daí, fazer as ressalvas, se no nosso caso concreto, de fato, é a mesma base fática, se não há por alguma outra peculiaridade, né, uma vedação, uma norma que não permita, né, que não legitime uma situação contrária, ainda assim a questão da determinação dos motivos, a razão de decidir se alguma outra peculiaridade não poderia levar a uma motivação da decisão judicial diferente, e se atendo também às discussões da Lindbe em relação aos efeitos das decisões, que acho que também tem que ser sopesados aqui nesse caso. Mas era isso, então. Não, eu te agradeço. Tu conseguiu ser super sintética e, né, e trouxe aqui a abordagem que foi realizada no livro, que está bem bacana mesmo, Cris. E a gente fica um pouco mesmo, a questão da atenção toda com relação a isso, é porque às vezes as pessoas nem se dão conta, né, do tamanho que é o direito ambiental, né? As temáticas, né, os bens que estão ali sendo tutelados são de tantas ordens distintas que daqui a pouco é como tu diz, eu não posso fazer tábua rasa, né? Tá, essa aqui a leitura vai ser uma leitura igual para todo mundo que vai dar certo. Não vai dar certo, né? E acho que essa tua observação, ainda mais para, né, a gurizada aqui que está saindo, né, que vai começar uma vida, da gente saber de onde é que saem as coisas, né? Então, assim, a súmula foi pensada por quê? Isso eu acho que ficou muito bacana na pesquisa aqui, né? A súmula foi pensada porque não, temos isso, isso e isso, né? Então, se o caso está vinculado a isso, ok, mas se não, será que a gente não teria que repensar essa estrutura, né? Então, acho que ficou uma pesquisa linda, muito boa mesmo. A gente estava faltando isso, né? Senão quando a gente vai procurar pesquisa na área de processo ambiental, a gente só encontra ali falando de ação popular e ação civil pública, né? E aí ainda, né? Então, assim, realmente a gente precisava de alguma coisa que desse uma chapuletada melhor ali, né? Para a gente conseguir levantar a bola e debater, né? Que é um aspecto que é importante para a gente, né? O trabalho de vocês ficou muito lindo mesmo. O teu artigo tá ótimo. Não, e uma coisa interessante, quando a gente foi fazer o lançamento aqui no Rio, a gente fez na Escola da Magistratura. E aí um desembargador, que é muito amigo meu, que coordena, inclusive, o Fórum de Direito Ambiental, que eu faço parte, quando ele terminou a exposição, ele arregalou o olho e ele falou: mas elas são muito mais que súmulas. Tipo assim, a questão é muito mais complexa do que os meros enunciados. E aí veio a cara dele e eu falei: que bom que a gente conseguiu passar o recado, porque eu acho que a ideia assim, de debater sobre as súmulas da STJ, eu volto a repetir, são acho que são 3 bandeiras. Né? A primeira é a questão ambiental é séria e chegou no STJ a ponto de ser simulada. Mas vamos entender essas súmulas para que a questão não saia para que elas não saiam sendo replicadas, né? Sem que a gente entenda qual é a aplicabilidade, sob pena de você vulnerabilizar o próprio direito ambiental. Eu acho que você enfraquece o argumento jurídico, quando em muitos casos você tem. A súmula 613, para mim, ela é claramente isso. Quando eu vejo nos casos de edificações em APP, né, a súmula ter saído, em sua maior parte, desses precedentes, eu vejo claramente que casos de edificação em APP teriam outros viés, ainda que fosse para legitimar. Eu, particularmente, assim, eu tendo sou até suspeita, porque eu tenho um entendimento pessoal que eu acho que em alguns casos deveria ser regularizável, né, seria regularizável, mas esse seria regularizável, eu tenho base legal para isso, eu tenho toda uma estrutura na maior parte dos casos. Então, lançar a mão da teoria do fato consumado, né, como um argumento para essa legitimação, é não conhecer o direito ambiental, é não conhecer a norma. E a impressão que eu tinha, que eu tive quando eu vi essa súmula, é que assim, o STJ estava dando tô de saco cheio disso. Não me venha mais com vai ser assim agora, consumado. Vai ser assim, não me venha mais com argumento de fato consumado. E aí, na verdade, quando que esses argumentos eram suscitados na maior parte desses casos, que, a meu ver, tinham argumentos muito mais jurídicos do que o fato consumado.
E aí agora a gente tem uma súmula que vale para o direito ambiental inteiro, mas que teoricamente colide com normas postas. E a gente acaba ficando nessa insegurança, né? E acho que até se aplica também, talvez possa ser uma súmula que seja avocada na própria discussão da Mata Atlântica Código Florestal agora, né? Que de certa forma tem a situação fática não é a mesma, mas o pano de fundo jurídico é o mesmo, né? Que a gente está falando aqui do Código Florestal. É um debate que essa questão do fato consumado, até a gente está com uma situação ali, aí a gente vai vendo as coisas vivenciando, né, dentro da relação processual, e aí a gente vai vendo assim, olha, não dá para ser tão... É importante que tenha, mas tem que ter um certo cuidado. Nós estamos com uma situação super curiosa, né, curiosa que estou, né, mas a relação, assim, são 33 ou 35 casas numa área de preservação que estão há 30 anos num loteamento regulado pela prefeitura pagando IPTU. Né? E aí agora tem o órgão federal dizendo, não, nós vamos colocar abaixo. Né? Então, assim, tu tem, né, 30 anos lá dentro, eles pagam IPTU, tem aparato público, né, o loteamento é municipal e o órgão federal diz, não, deu, né? Não adianta dizer, mas e a questão é que nem a parte ambiental ele não volta mais, aquela estrutura ali não volta mais. Não volta, não volta. Então era melhor até se organiza, então faz outra coisa, né? Vamos pensar em como, né, fazer ali a recuperação, ou, né? Eu te arriscaria dizer, sem conhecer o caso, que grande parte desses loteamentos, em algum momento, eles foram legais. Quando você fala, a prefeitura legalizou, emitiu o IPTU, existe todo o histórico de construção do Código Florestal e das APPs, em algum momento eles foram legais. E se a gente pegar também essa história, a gente vai ver que não, que a APP urbana ela cai meio de paraquedas dentro de um conceito que era um conceito já desde a década de 30 gestado para a área rural. Então, o conceito de área urbana ele ele chega na década de 80, né? Então, quando a gente já tinha aí uma grande urbanização no Brasil. Na verdade, elas eram legais e passaram a ser ilegais, mas agora você tem uma situação fática aqui com um custo social muito alto. Então, enfim, vai toda essa discussão, né, que eu acho que ainda está longe do fim. Mesmo eu acho também. Eu acho que ela ainda está longe do fim. Cris, olha, sem palavras para te agradecer. Muito, muito obrigada pelo teu tempo. Muito obrigada pela pesquisa que vocês fizeram. Eu que te agradeço. Muito bacana mesmo. Mais uma vez o convite, Fê. Não, fico à disposição. Se quiser conversar só sobre a súmula 113... eu acho que de repente a gente podia fazer um tópico bem específico. Eu ofereço aqui, né? Não, mas a gente podia fazer um bem específico sobre ela, porque realmente é um debate importante e que quando veio deu, né, uma chacoalhada, e de fato ela dá chacoalhada em várias matérias, né, dentro do direito ambiental. Mas vamos conversar sobre isso. Exatamente, e a aplicabilidade dela é super restrita, se a gente olhar pelos precedentes. Então tá, Cris, muito obrigada. Gratidão, fico à disposição. Um beijo para todos os seus alunos. Foi um prazer enorme. Oba!